Prepare for a rude awakening. Prepare para um rude despertar com Michael Rood em Israel. Ele está em Jerusalém. As profecias das festas da primavera de Deus, Messias preencheu a Páscoa, episódio 10. Shalom, eu sou Michael Rood no Jardim Opel em Jerusalém. Este é o dia que você vem esperando toda a sua vida. A sua percepção do mundo vai mudar. As coisas nunca mais serão a mesma coisa. O fundamento tem sido criado durante os últimos 9 episódios dessa série, e agora nós estamos preparados para deixar a nossa mente gentia, ocidental, para trás e começar a explorar os registros bíblicos, relatos da paixão do Messias e a sua origem judaica ou hebraica. Esta é o que você vem esperando toda a sua vida. As festas da primavera do Senhor são celebradas anualmente, que retratam a vinda do Messias como sacrifício expiatório. Hoje, você será testemunha desse cumprimento desse ensaio. Lembra, tudo o que eu estou oferecendo é a verdade, nada mais. Junte-se a nós no estúdio de televisão, onde a apresentação de multimídia sobre as profecias e as festas do Senhor foi gravado perante os estudantes de profecia bíblica, criado pelo Clube da Profecia. Isto é a Profecia Bíblica 101. Agora, episódio 10 da série de 26 partes sobre as profecias e as festas do Senhor, o Messias preencheu a Páscoa. Eu gostaria de levá-los para a realização da festa do Senhor nos dias dos pães asmos, no ano 4029. Mas antes de fazer isso, antes de tudo, temos que descrever que cada festa do Senhor tem uma iniciação. Elas têm seu cumprimento intermediário e final. Vemos que a festa da Páscoa, que acontece no início do ano, no mês de Aviv ou Abib, depois que vemos os primeiros raios da lua nova, e sabemos que estamos no mês de Aviv e que em 10 dias será a Páscoa. Em 10 dias a Páscoa, o cordeiro será selecionado e no dia 10 do mês de Aviv. Como isso é feito? Bom, o sumo sacerdote sai de Jerusalém, vai para Belém, onde os cordeiros do templo são criados e preparados para os serviços do templo. Em seguida, ele traz um cordeiro de volta para a cidade para ser inspecionado por 4 dias. No final dos 4 dias, o cordeiro será declarado sem defeito. Em seguida, naquela tarde, no dia 14, que é o dia de preparação, aquele cordeiro seria morto, assim como também milhares que foram trazidos por pessoas individuais que vieram para Jerusalém para a festa. Depois os cordeiros são tirados do monte do templo e colocados no forno antes do pôr do sol, porque no dia 14 é o dia de preparação, e assim que começa o pôr do sol, começa o sábado da festa dos pães asmos. Então, quando o sol se põe, agora, depois que o cordeiro estiver preparado, então trazemos o cordeiro e comemos a carne daquele cordeiro com ervas amargas e pão sem fermento, e é assim que a celebração da Páscoa no sábado sagrado, na festa dos pães asmos. Em seguida, nos próximos 7 dias, teremos uma santa convocação. Um outro ensaio é feito. É um sábado, no dia 21, e neste dia que atravessamos o Mar Vermelho. Então, é um lembrete daquela atividade que aconteceu naquela época. Agora, em algum momento durante a festa dos pães asmos, você tem que ter um sábado semanal. Em qualquer momento naquela semana, do dia 15 ao dia 21. E o dia depois do sábado semanal, quando o sol se põe, esse é quando há a colheita dos primeiros frutos da cevada, logo após o sol se pôr, no primeiro dia da semana. O sacerdote passa pelo vale de Kidron, passa pelo lado do Monte das Oliveiras, e eles se juntam. Eles já tinham se juntado no dia 14, 10 homer de cevada, e depois, quando o sol se põe, no primeiro dia da semana, depois do sábado semanal, eles então colhem os 10 homer de cevada. Tudo isso é feito publicamente. Depois, os 10 homer de cevada são preparados durante a noite, e na manhã seguinte, o sumo sacerdote entra no lugar santo e ele usa esse homer como oferta de movimento dos primícias dos frutos da colheita da cevada,
e as move perante Deus no templo. Naquele mesmo dia começa o primeiro dia para contar o Omer. Contamos 50 dias e sempre chegamos no domingo, que é o dia após contarmos 7 sábados. Neste domingo é a festa de Shavuot, a festa das semanas ou festa de Pentecoste. Pentecoste significa 50. E é por isso aqui o dia 50 da contagem do Omer. Então é isso que acontece. Depois de lhe mostrar esse mapa, vou te levar para o Monte Moriá. E eu quero te levar para o dia 10 do mês de Aviv, ou Abib. No Monte do Templo, você vê que o dia 10 do mês de Aviv, o sumo sacerdote sai do Monte do Templo e vai para o portão do lado norte da cidade de Jerusalém. E da maneira que ele sai do Monte do Templo, é que existem levitas que estão de pé, ombro a ombro, dos dois lados da rua, fazendo ou abrindo um caminho para ele. Eles têm grandes folhas de palmeiras nas mãos. E eles fazem um caminho para o sumo sacerdote para sair do Monte do Templo até o portão norte, numa distância de cerca de 229 metros. No portão norte, ele deixa para trás um grande contingente, centenas de sacerdotes. E eles ficam lá esperando, por enquanto, esperando o sumo sacerdote e sua comitiva, que está indo para Belém, selecionar um cordeiro mais perfeito para a Páscoa, para aquele ano. Um cordeiro masculino de 1 ano. Agora, quando ele volta para a cidade, quando ele volta para o portão norte, que você vê aqui, o que chamamos hoje em dia de portão de Damasco, aqui é quando o sacerdote abrirá o caminho para ele, e quando ele entra dentro do caminho e começa a passar pelo portão, aqui é quando os sacerdotes começam a gritar alto: Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. A razão da qual todos esses sacerdotes estão juntos, ombro a ombro e com sua folha de palmeiras, é que há mais de 100 mil pessoas que vieram de todas as partes da terra de Israel e de toda aquela parte da Ásia de volta a Jerusalém para a festa. Quando eles vêm para Jerusalém, eles trazem com eles folhas de palmeiras e pinheiros e ramos, e eles trazem tudo isso para a cidade. A cidade de Jerusalém está completamente lotada com pessoas, todos os hotéis estão lotados, não tem quarto em lugar nenhum. Em lugar nenhum se acha mais lugar em Jerusalém. Então eles colocam suas folhas encostadas na parede, nos lugares onde eles ficam, e o verde em todas as ruas de Jerusalém é bastante visível nesta época. Depois eles vão para a parede sul do templo, onde eu lhe mostrarei quando eu e Neemias estávamos lá sentados. Nós estávamos sentados na área onde todas a mikvah, ou batismo, ou todas as piscinas de batismo, talvez do jeito que você pensa dele. Mikvah significa batismo, mas não do jeito que a gente vê hoje em dia. Mas eles são piscinas de mikvah, as pessoas vão para se purificar, como fala em João, para que eles cheguem para a festa cedo. Eles se purificam, porque em cada uma das festas existe um ensaio que eles esperam que este pode ser feito ano a ano em que o Messias, eles pensam que o Messias virá. Então eles fazem esses ensaios, ano após ano, esperando a volta do Messias. Então, no 10º dia do mês, que todos estão em suas casas, que o sumo sacerdote subiu para Belém, e quando ele volta para a cidade, os sacerdotes começam a gritar: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. No ano 40-29, as coisas aconteceram bem diferente. Aliás, os fatos dos registros evangelhos mostram que ele pega os seus discípulos e vai para Betânia, que fica em uma área chamada Monte Scopus, onde está a Universidade Hebraica. Quero dizer, a universidade não estava lá em 40-29, mas foi lá que eles visitaram e ficaram com o seu bom amigo Lázaro, que ele ressuscitou dentre os mortos somente algumas semanas antes. E foi naquela noite que Yeshua foi ungido com perfume. E ele fala para seus discípulos para reunir todos os discípulos para o portão norte da cidade na manhã seguinte. Todos os discípulos, realmente poderia ser centenas, não somente os 12, mas todos os discípulos, todos que vieram da Galiléia, Nazaré e de todos os lugares ao redor, para se juntarem no portão norte da cidade. Depois ele fala para 2 de seus discípulos para sair e pegar um jumento, um animal onde nenhum homem jamais montou, e prepararam. E naquela manhã, tanto o sumo sacerdote, que estava voltando de Belém, quando
enquanto Yeshua, que vinha de Betânia, que era o caminho oposto de onde vinha o sumo sacerdote, chegavam ao portão do norte. Yeshua chegou primeiro, e assim que ele se aproximou do portão, os seus discípulos abriram o caminho para ele, enquanto os sacerdotes estavam olhando para o outro lado, completamente oposto, esperando o sumo sacerdote chegar. Quando eles abriram o portão, Yeshua começou a entrar montado nesse jumento, e seus discípulos juntos começaram a gritar: Hosana nas alturas, abençoado o que vem em nome do Senhor. Então, naquele momento, todos os sacerdotes que estavam lá começaram também a gritar: Hosana nas alturas, abençoado o que vem em nome do Senhor. Eles estavam fazendo o que eles sempre fizeram a cada ano, e não há nenhuma razão para eles não fazerem isso agora, porque eles ouviram a gritaria na saída do portão. Então os sacerdotes começaram a gritar também. Milhares de sacerdotes alinhados até o monte do templo, gritando: Hosana nas alturas, abençoado que vem em nome do Senhor. Naquele momento, cada lugar da cidade está vazio. Eles pegaram suas palmeiras e as suas folhas e correm para o caminho onde vinha Yeshua, e eles estão movendo as cidades, as folhas, esperando. Centenas de pessoas gritando: Hosana nas alturas, abençoado o que vem em nome do Senhor. Naquele momento, os sacerdotes começam a ver Yeshua sentado em um jumento, e os discípulos começam tudo. E eles falaram para ele: fala para os discípulos calarem a boca e parem de falar isso. Ele falou: eu não vou. Se para as pessoas foram dadas vozes, para as rochas foram dadas vozes, as rochas gritariam, porque por causa disso é o dia que o ensaio é cumprido. Este é o dia que vocês vêm ensaiando por milhares de anos. Este é o dia que o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, que nasceu 30 anos atrás em Belém, agora faz sua entrada gloriosa em Jerusalém. E se as rochas foram dadas vozes, as rochas gritariam, porque este é o dia que o ensaio é cumprido. Toda a cidade está em alvoroço e ninguém pode pará-los, porque nada pode parar a festa do Senhor, e os ensaios têm sido colocados em práticas por 1000 anos, e nada vai impedi-los de ocorrerem. Enquanto ele continua na passagem, todos estão gritando: Hosana nas alturas. Então você até pode imaginar os sacerdotes olhando, inclina e olha. Isso não é um cordeiro, é um jumento. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Ei, espere, é Jesus num jumento. Eles não sabem o que está acontecendo. Ele passa e ele está montado em um jumento, e eles gritando: Hosana nas alturas. E atrás dele, enquanto passa, completamente enche de gente, com centenas de discípulos, e as pessoas das cidades andando atrás deles, e os sacerdotes que ainda estão na frente dele, ainda estão gritando: Hosana nas alturas. E isso continua até o final, quando ele chega no monte do templo. E toda a passagem está completamente lotada atrás dele. E o sumo sacerdote está esperando do lado de fora do portão, segurando o cordeiro em suas mãos. Ele não consegue nem entrar na cidade. Jesus chega no monte do templo, e é lá onde o cordeiro será examinado por 4 dias. 4 dias. E isto é a razão do porquê os evangelhos registram, dia após dia, os herodianos, os fariseus, os saduceus e os líderes religiosos e civis, e todo mundo está tentando encontrar algo de errado com ele durante 4 dias de inspeção do Cordeiro Pascal. Mas eles não acham nada de errado com ele. Finalmente, quando chega o pôr do sol, no dia 13, assim que o sol se põe, agora é o dia de preparação. Eles vêm preparando agora por muitos anos para a ceia da Páscoa, porque você começa a preparar no dia 10 do mês. Então, naquela noite, eles estão comendo, e quando o Senhor soube que essa será a sua última ceia que ele terá com seus discípulos, fala aqui, depois da ceia, que ele lava os pés dos discípulos. Agora, essa última ceia não é a ceia da Páscoa. E eu vou mostrar para você que essa ceia não é a ceia da Páscoa, para você entender o que está acontecendo aqui. Porque se fosse a ceia da Páscoa, então tinham de estar no sábado. Não poderia haver nenhum tipo de trabalho e nem lavação dos pés. De fato, aqui fala que Yeshua pegou o pão e ele abençoou Deus, falando a oração que falamos aqui. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos traz o pão da terra. Aí ele falou: eu sou o pão da terra.
Este é o meu corpo que foi quebrado para você. Sempre que fizer isso, façam em minha memória. Depois ele pegou o copo e ele falou as próprias palavras de Melquisedeque quando ele trouxe o pão e vinho para Abraão. Abraão foi tão emocionado com o que Melquisedeque tinha feito que Abraão pegou tudo o que ele era, que ele tinha, até da guerra sanguinária que ele acabou de passar para salvar seu primo Ló. E ele pegou 1/10 de tudo e pôs na mão de Melquisedeque. Porque o que Melquisedeque compartilhou com ele, ele ficou tão emocionado e que depois desse tempo em diante ele compartilhou com todos os seus filhos e foi passado por todas as gerações. E quando o Messias pegou o copo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagofen. Ele disse, isso representa a nossa aliança em nosso corpo. Sangue que será jogado pela remissão dos pecados. Vocês pegam meu copo e dividem entre vocês. Eu não beberei nada desse copo até eu beber com vocês novamente no reino do meu Pai. Então eles pegaram e dividiram entre eles. Fala aqui que quando a ceia terminou, ele pegou o pão e molhou e deu a Judas e disse, Judas, o que você vai fazer, faça rapidamente. Esse é o dia de preparação. O tempo em que todo o pão com fermento tem que ser retirado. Todo o pão com fermento tem que ser removido do seu lugar. E ele deu o último pedaço de pão com fermento a Judas. Judas pegou o pão em sua mão e saiu com esse pão. E o fermento saiu do grupo. Quando ele falou para sair, o resto do grupo pensou que ele mandou Judas sair para comprar alguma coisa que eles usariam para a festa. Ou para dar alguma coisa para o pobre. Agora, se eles tivessem acabado de comer a ceia da Páscoa, você não poderia mandar ninguém sair para comprar alguma coisa para a festa, para a ceia, porque eles acabaram de fazer a ceia. E você não precisa comprar nada para essa ceia. A última ceia não foi a ceia da Páscoa. Eles acharam que ele saiu porque ele era o tesoureiro que iria comprar alguma coisa para a ceia da Páscoa, ou dar alguma coisa para o pobre, para que eles também possam ter uma boa Páscoa. Então, quando Judas saiu, o Senhor mais tarde saiu para a área de Getsemane e lá ele foi preso. Quando ele foi preso, ele foi levado para a casa de Anás, padrasto do sumo sacerdote, e depois para Caifás. E em seguida, depois de um julgamento fajuto, ele foi levado para o quadrante norte, que você vê aqui no mapa, no quadrante norte do Monte do Templo. Lá ele foi levado para o salão de julgamento de Pilatos. Muito cedo na manhã. Fala aqui que ele foi levado para o salão de julgamento, que Pilatos teve de sair para descobrir quais são as suas acusações. Porque eles se recusaram a ir para a sala de julgamento, porque eles não queriam se sujar. Os líderes religiosos não queriam sujar para que eles possam comer a Páscoa mais tarde. A ceia da Páscoa já foi comida? Não! Era o dia de preparação, mas eles não vão ao salão de julgamento. Pilatos tem que sair para saber quais são as acusações. E depois, Pilatos volta de novo para o salão de julgamento para conversar com o Senhor e tentar descobrir quais são as acusações. E aí, Pilatos volta de volta de novo. Isso é ridículo. Tudo tem a ver com a Torá e você está com ciúme. Vocês estão todos cheios de inveja e é por isso que vocês estão fazendo isso. E aí ele vem e volta. Ele sabe que não tem nada de errado com Jesus. E Jesus não está ajudando ele em nada. E ele fala, posso ter alguma ajuda aqui? Você não sabe que eu tenho poder para lhe matar? E ele falou, você não tem nenhum poder que não foi dado para você do céu. Então foi lá naquele momento que Pilatos esfriou. E foi naquele momento que sua mulher saiu e falou, não tem nada a ver com esse homem. E então ele saiu e sentou no seu assento de julgamento novamente. E as próprias palavras que Pilatos falou da sua boca foi lei. E foi naquele momento, naquela hora, que o sumo sacerdote tinha de estar no monte do templo terminando a inspeção de 4 dias do Cordeiro Pascual.
O sumo sacerdote está um pouco ocupado nessa manhã por causa desse julgamento. Mas Pilatos agora senta no seu assento de julgamento e da sua boca saem as próprias palavras que o sumo sacerdote falou nesse exato momento, a cada ano, por milhares de anos, quando a conclusão dos 4 dias de inspeções do Cordeiro Pascal termina e Pilatos abre a sua boca e fala: eu acho nada de errado nesse homem. Pilatos nem mesmo controla as palavras que estão saindo da sua boca. Todos os ensaios estão sendo ensaiados em cada detalhe. E agora o Cordeiro da Páscoa tem sido declarado que ele não tem defeito nenhum ou culpa. Ninguém consegue achar nada de errado com ele. E tudo que está acontecendo, nem Pilatos consegue parar. Você não tem nenhum poder a não ser que Deus lhe dê. E as palavras estão sendo colocadas direto na boca dele. E ele não tem nada que pode fazer. Depois mais acusações surgem e Pilatos finalmente, ele não consegue sair. Ele finalmente fala: bom, leva e crucifica ele. Eles falam: nós não temos autoridade. E eles argumentam com ele ainda mais, emocionalmente e politicamente. Finalmente, depois de baterem e arranharem e sangrarem e machucarem Jesus, depois de tudo isso, como você vê aqui no mapa, foi quando Yeshua foi levado do salão de julgamento do palácio, e é lá, assim como ele sai do salão de julgamento, que os servos pegam as madeiras do sacrifício e colocam sobre os ombros do Messias. E é essa a resposta da pergunta de Isaac: Pai, eu tenho a lenha do sacrifício em meu ombro, mas aonde está o cordeiro? Abraão disse: Deus vai providenciar um cordeiro, siga-me. E agora, o Cordeiro de Deus, com a lenha do sacrifício em seus ombros, andou pelo mesmo caminho que o pai, Abraão, tinha levado seu filho, milhares de anos atrás, e levou ele até o topo mais alto do Monte Moriá. O que era, uma vez, o ponto mais alto do Monte Moriá, onde Abraão construiu um altar de pedra e amarrou seu filho para o sacrifício. Hoje em dia, o topo do Monte Moriá tem sido cortado. Deus tem preparado um altar de pedra para seu filho, e seu filho está carregando a madeira do sacrifício no mesmo exato local. E é aqui, enquanto ele está pendurado na cruz durante esse período de templo no monte do templo, milhares de cordeiros pascais estão sendo sacrificados naquela tarde. E quando esses cordeiros estão sendo sacrificados, esta é a hora que ele está pendurado na cruz. E em vez de estar debaixo do sol em pleno dia, enquanto os sacerdotes estão pegando o sangue na tigela, com tigela, e passando para outro sacerdote, que passa para outro, e que no final respinga o sangue no altar, e novamente volta, e passa a tigela de sangue do próximo cordeiro, e continua nesse ciclo. E o sol bate nessa tigela com sangue, como se fosse um raio ouro saindo do monte do templo. Mas naquele ano, houve trevas em toda a cidade. As escrituras falam que quando ele sabia que sua hora tinha chegado, quando o Senhor sabia que a hora dele tinha chegado, ele falou: tenho sede. O que é essa hora que chegou? Foi o último cordeiro da Páscoa para ser sacrificado. É a hora do último cordeiro selecionado pelo sumo sacerdote, o cordeiro mais perfeito, o cordeiro da Páscoa. E foi quando esse cordeiro foi finalmente sacrificado que o sumo sacerdote, depois de todo esse trabalho, então disse: tenho sede. Depois o sumo sacerdote para um pouco, molha sua boca e, enchendo seu pulmão com ar, ele faz sua última proclamação no Monte Moriá. Quando o Senhor sabia que a sua hora havia chegado, ele disse: tenho sede. Ele tomara uma esponja de vinagre e colocar em seus lábios, e depois ele puxou para cima o seu último esforço contra os pregos em suas mãos, e empurrou com suas pernas mais uma vez para cima, e encheu os seus pulmões com ar, e com a mesma palavra que o sumo sacerdote havia clamado nesse exato momento, as mesmas palavras que tem falado por milhares de anos, quando o último cordeiro é sacrificado, Yeshua gritou: está terminado. E ele baixou sua cabeça, e houve terremoto. As rochas partiram. E aquele Espírito Santo que desceu nele em forma de pombo, quando João Batista que viu quando estava batizando ele, o Espírito então partiu dele. Ele estava morto. Sim, ele estava morto. Tudo foi terminado. Mas nada foi acabado ainda.
O que vai acontecer nos próximos minutos mudará o caminho do mundo. O que vai acontecer nos próximos dias mudará o caminho da eternidade. Dentro de 4 dias, eventos acontecerão que mudará a civilização tão drasticamente que será impossível imaginar como o planeta seria hoje em dia se esses eventos não tivessem acontecido. Exatamente do mesmo jeito que aconteceu, que as escrituras hebraicas registram. A Arca da Aliança já tinha sido escondida por Jeremias há 500 anos atrás. E nos próximos episódios, vamos descobrir o que acontece com a Arca neste mesmo glorioso dia na história da humanidade. Convidamos você a se juntar a nós novamente na próxima vez para o episódio 11 da série de 26 partes, As Profecias das Festas do Senhor, a Arca da Aliança, o mais sagrado foi ungido. Eu sou Michael Rowe, de Jerusalém, desejando-lhes Shalom, paz. E eu vejo vocês quando a fumaça sumir.